Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Precisamos Falar sobre Kevin, da escritora norte-americana Leonor Shriver. Esse foi o livro que nós lemos aqui em Salvador, no Leia Mulheres, em maio, e o debate foi muito bom, porque o livro é muito bom. Leonor Shriver, ela se inspirou nesses massacres que aconteceram nas escolas americanas, que continuam acontecendo nas escolas americanas, para criar a história. Então ela fez uma pesquisa bem grande, ela viu um pouco de entrevistas com as mães desses meninos, colegas. Então, quando você lê o livro, ou quando você assiste o filme, porque acabou tendo uma adaptação cinematográfica também muito boa, então quem não tiver a oportunidade de ler o livro, talvez só vendo o filme já goste dessa história, a gente fica com a impressão de que é uma história real, mas não é uma história fictícia. Mas a Leonor Shriver colocou uma riqueza de detalhes, uma riqueza de personagens tão grande no livro que pra gente parece muito real. Então o livro é contado sobre a perspectiva de Eva, que é a mãe de Kevin, ou seja, o adolescente responsável por um desses massacres nas escolas americanas. A gente acompanha a história de Eva um pouco antes dela engravidar de Kevin, a gravidez dela toda, e acompanha a história até acontecer o massacre. Então o livro ele tem um clima de suspense muito grande, porque apesar de a gente já saber que isso vai acontecer no final do livro, a gente fica o tempo todo na expectativa de que isso aconteça. Por conta disso, algumas pessoas até classificam Precisamos Falar sobre Kevin como um thriller psicológico, porque você acompanha a perspectiva de Eva, sabendo o tempo todo que uma coisa horrível vai acontecer, mas ninguém ali tem ideia do que vai acontecer. Então você, leitor, fica mais nervoso do que os personagens do livro na verdade estão. Precisamos falar sobre Kevin. Ele tem uma construção bem diferente. O livro inteiro é Eva escrevendo cartas para o marido dela, ou para o ex-marido dela, Franklin, que é o pai de Kevin. E o livro começa já depois do massacre, ou seja, Eva já está lidando com as consequências desse massacre. A gente descobre que Kevin não morreu, ele não cometeu suicídio depois do massacre, isso é bem no iniciozinho. Então Eva ainda está visitando ele no presídio, na instituição, porque na verdade ele ainda é menor de idade, então ele não está no presídio comum. E aí ela começa a contar, através das cartas que ela escreve para Franklin, quais foram as impressões dela, quais foram os sentimentos dela ao longo de toda essa história. Coisas que antes ela nunca tinha contado para ele, coisas que ela queria deixar as claras, que ela queria confessar. Precisamos falar sobre Kevin, é um livro muito honesto. É um livro que fala sobre a maternidade, sobre as dificuldades da maternidade, de uma maneira que a gente não está acostumado a ver. É muito comum a idealização da maternidade como a época mais bonita da vida. Se fala muito do amor incondicional que existe entre mães e filhos, se fala muito da paixão instantânea, do amor instantâneo que essa mãe vai sentir pelo filho. E precisamos falar sobre Kevin desconstrói todos esses estereótipos que quando a gente pensa em maternidade é o que vem à nossa mente. Porque Eva, ela é muito assim, quando ela ainda tá pensando em engravidar de Kevin, ela não tem certeza do que ela quer. Franklin quer muito ter um filho, mas Eva não. E pra agradar Franklin, porque ela é assim loucamente apaixonada por Franklin, ela acaba topando ter um filho. Mas é tudo muito difícil pra ela. Porque ela não consegue lidar bem com o corpo dela engordando, com aquele ser que ela considera estranho dentro da barriga dela. Quando Kevin nasce, ela não tem aquela sensação imediata de amor incondicional. Ela na verdade sofre de depressão pós-parto depois do nascimento de Kevin. Então existe um certo clima de infelicidade ao redor do nascimento de Kevin, o que deveria ser um momento considerado bonito pelo estereótipo, ou agradável pelo estereótipo, para Eva não é. Então, e aí tudo se complica mais ainda porque a personalidade de Kevin vai se revelando cada vez mais problemática. Kevin é um psicopata, isso fica bem nítido ao longo do livro, apesar que em alguns momentos ele parece demonstrar alguns sentimentos
mais humanos em relação principalmente a Eva, que é com quem ele tem um vínculo mais forte. Mas durante a maior parte do livro ele não parece ter sentimentos nenhum pelas pessoas e não demonstra também nenhum tipo de remorso pelas coisas que ele faz ao longo do livro. A coisa mais interessante de precisamos falar sobre Kevin é a dinâmica do relacionamento entre Kevin e Eva. Porque Eva sabe exatamente quem Kevin é. E Kevin sabe que Eva é a única pessoa que sabe quem ele é de verdade. Porque para o resto do mundo, Kevin finge que é uma adolescente como outro qualquer. E Kevin é muito bonito, Kevin é carismático, Kevin fala bem. Então ele consegue enganar muito bem as pessoas e ele consegue enganar principalmente Franklin. E isso é uma fonte constante de problemas no casamento de Eva, que é o fato de que Franklin vê um Kevin que não é o mesmo Kevin que Eva sabe que Kevin é. Então, Franklin não acredita em Eva, e Eva não consegue convencer Franklin de quem Kevin é. E por outro lado, Kevin sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele gosta de manipular os dois, é a diversão dele. E assim, em alguns momentos do livro é verdadeiramente assim, aterrorizador acompanhar algumas das situações pelas quais Eva passa e ninguém acredita no que está acontecendo. Algumas das coisas que Kevin faz, a gente fica assim de boca aberta. Kevin é um personagem extremamente fascinante. Em um determinado momento do livro, ele faz um discurso dizendo que nós somos hipócritas, nós que estamos lendo o livro, as pessoas que assistem as notícias de massacres americanos são hipócritas, porque nós dizemos que nós achamos isso horrível, nós dizemos que nós não queremos ver isso de forma alguma, mas no fundo nós vemos. E Kevin faz um discurso de que ele é o que faz e nós somos os que assistimos, e que se ele não existisse para fazer, nós não teríamos o que assistir. Ele fala, vocês não querem assistir uma pessoa pintando uma parede, vocês não querem assistir uma pessoa sendo um bom pai, vocês querem assistir uma pessoa sendo morta, uma pessoa sendo torturada, uma notícia terrível de uma pessoa que fez algo que a sociedade considera ruim, mas que no fundo sente uma atração mórbida. E é muito interessante esse jogo que o livro faz, porque Kevin é um personagem fascinante. Kevin fascina a Eva e Kevin nos fascina como leitores. Então, a gente acompanha cada passo dele, a gente acompanha cada fala dele com ansiedade. E faz muito sentido o discurso dele e a gente sente o discurso dele voltado pra gente. Porque realmente nós, seres humanos, nos sentimos tão atraídos por aquilo que nós rejeitamos socialmente. Talvez passe um pouco pelo que Kevin falou, que ele é livre, ele é completamente livre para fazer o que ele quer. Ele não se submete a nenhuma marra social, ao contrário da gente. A gente pode até pensar em matar nosso chefe, mas a gente não faz isso. Kevin é livre para fazer isso, exerce um certo fascínio sobre nós. Precisamos falar sobre Kevin, é um livro extremamente denso, um livro extremamente tenso. Um livro que do começo ao fim você se questiona, você pensa, você acredita que aqueles personagens são reais. Você fica se questionando como é que funciona a dinâmica deles. A gente pensa, será que Kevin se tornou o que ele se tornou por causa da rejeição que ele sofreu de Eva no início da vida dele, até mesmo na gravidez? Ou será que Kevin se tornaria isso que ele se tornou, independente do que acontecesse? E o livro fica fazendo esse tipo de questionamento e faz com que a gente pense muito sobre esse tipo de coisa. E fala também um pouco sobre essa questão do até onde uma mãe vai pelo filho. O amor da mãe pelo filho se esgota. E por outro lado também, que relação é essa que faz com que a mãe para o filho seja o centro do mundo e tudo que o filho faz é pela mãe. Existe essa dinâmica também no relacionamento deles. É um livro que eu gostei muito, se vocês não perceberam. É um livro que gera debates maravilhosos. É um livro que ele é enorme e você tem que ler aos poucos, devagar, porque a cada página você toma um soco diferente no estômago. Mas eu acho que principalmente o título do livro fala muito sobre o que ele é. Nós precisamos falar sobre Kevin. Nós precisamos falar sobre psicopatas. Nós precisamos falar sobre comportamento psicopata e por que não se discute comportamento psicopata ou sociopata ou antissocial. A gente precisa falar sobre as expectativas sobre a maternidade. A gente precisa falar sobre
Por que se idealiza tanto o papel da mãe? Então, são temas muito bons. Outro tema fantástico do livro é: e cadê o pai nessa história? Por que tudo que se exige da mãe? Por que se culpa a mãe pelo que o filho se torna e o pai não tem responsabilidade nenhuma? Quer dizer, quando um homem e uma mulher colocam uma criança no mundo, por que todo mundo diz ele ficou assim por causa da mãe? A mãe devia ter feito isso, a mãe devia ter feito aquilo. E o pai? Qual é o papel dele? Por que nenhum pai quer ter um filho sozinho e diz assim: olha, eu vou adotar uma criança, eu vou fazer uma produção independente, e assume aquilo ali? Por que sempre tem uma mulher por trás desse pai? Então, é um livro maravilhoso, é um livro que rende debates maravilhosos, é um livro que eu recomendo pra todo mundo de coração. Mas é um livro que eu recomendo calma, porque ele é um livro que vai desconstruir muito do que a gente até então pensava, e ele vai colocar muita coisa por terra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo.